Olá, minha gente! Estamos aqui para mais uma aula prática. E na aula de hoje eu quero falar sobre uma ferramenta que chama Inventário de Informações. A ideia dessa ferramenta é que você consiga mapear e categorizar os tipos de informação que você tem acesso no seu dia a dia. Para que isso é importante? Isso é importante para que você comece a se dar conta do volume de informações que você recebe e das diferentes fontes dessas informações. E as informações também que você gera. E como que você está gerenciando e armazenando essas informações. A gente costuma falar bastante sobre a sobrecarga de informação e o quanto que isso deixa a gente num ambiente mais caótico, com a mente cheia, e o quanto que isso vai nos afastando de sentir o nosso dia a dia mais leve e produtivo. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre esse tanto de informação que está à disposição a todo instante, e no tempo em que a gente vive, isso realmente representa um volume muito grande, mas também que esse exercício possa trazer para você uma reflexão sobre intenção e o que exatamente você quer ter acesso e de que forma você quer armazenar ou processar essas informações a que você tem acesso no seu dia a dia. Vamos lá. Essa é uma ferramenta que eu utilizo bastante nas minhas consultorias quando eu estou falando com pessoas que têm uma dificuldade de gerenciar as informações. Então, às vezes, é gerir no Google Drive o volume de notificações que recebe. Quando a gente está falando de informações, a gente está falando de diferentes tipos de informação. Então, a gente pode estar falando, por exemplo, de arquivos, a gente pode estar falando de notificações, de compromissos, de mensagens, e-mails, milhões de coisas, né, que são submetidos, notícias, alarmes. Isso tudo a gente considera informações. E a gestão dessas informações, ela costuma ser feita em ferramentas, sejam ferramentas digitais ou ferramentas analógicas. Então, a ideia é a gente começar, então, a mapear isso daqui. Eu trouxe aqui essa planilha, que é a planilha que eu uso, em que a gente classifica as informações em diferentes colunas. A informação em si, né, o que é essa peça de informação que a gente está se referindo, qual a classificação que a gente dá, então o tipo da informação que a gente está levando em consideração, e isso aqui, na verdade, é o objetivo final do preenchimento, é você conseguir categorizar e classificar as informações a que você tem acesso ou gera no seu dia a dia. A frequência e o volume diário é que você precisa dessas informações, seja por busca ou por gestão, né? A complexidade é o nível de dificuldade que você tem para lidar com essa informação. Pode ser uma informação que tem uma complexidade mais alta, média ou baixa na hora de você lidar com ela. O motivo é a razão pelo qual você precisa receber ou gerir essa informação ou gerar essa informação. A ação é o que você vai fazer com essa informação a partir do momento que você tem contato com ela. A origem é tanto quem produz quanto a ferramenta que te traz essa informação, né? E a ferramenta é o que você faz com essa informação depois, né? Onde você armazena ou onde você trabalha. Então, tem a ver também com a ferramenta em si, na prática, que você usa para o depois dessa informação. Ou para fazer a ação que você precisa fazer com essa informação. Para ficar mais fácil de entender, eu trouxe alguns exemplos. E eu preenchi aqui de maneira mais intuitiva, assim, levando em conta algumas das questões que chegam para mim, por exemplo, né, eu particularmente, porque eu acho que pode ficar útil aí, prático, concreto e objetivo para a gente poder entender o preenchimento dessa planilha. Quando eu trouxe esses exemplos de informação, então uma solicitação de reagendamento de sessão, um comentário nas minhas publicações, um alerta de compromisso, um artigo para leitura para o meu TCC, um roteiro de vídeo e posts do blog que eu estou gerando, né? Vamos pular a classificação e vamos direto para a frequência e volume diários. O que é a minha frequência para as solicitações de reagendamento de sessões? É muito baixa. Acontece de vez em quando as pessoas me mandarem um WhatsApp perguntando se pode ajustar alguma coisa, tanto nas sessões de consultoria quanto nos atendimentos que eu já faço de psicologia no estágio. E quando isso acontece, é uma coisa muito pontual. Então, o volume, a frequência de recebimento dessa informação ela é baixa.
A complexidade ela é média. Por que média? Porque eu preciso gerenciar a agenda para identificar a possibilidade de remarcação. Se é possível remarcar ou se não tenho mais horário naquela semana. Então, eu vou precisar dar uma investigada, olhar a agenda e ver, na verdade, o processo daquela pessoa, o impacto da não realização da sessão nessa semana, nos dois casos, tá? Então, o quanto que isso vai impactar no processo em si. O motivo, por quê, né? Por que eu preciso gerir ou entrar em contato com essa informação? É que sou eu que organizo a minha agenda, eu não tenho uma secretária, então eu preciso, para gerenciar a minha agenda, receber essa solicitação e eu mesma que faço o ajuste. A ação em si é verificar outras disponibilidades e necessidades de direcionamento, ou seja, se não vai fazer a sessão dessa semana, o que eu vou indicar para essa pessoa, alguma coisa nessa linha. E a origem são os clientes no WhatsApp, e a ferramenta que eu uso é o Google Agenda e o Calendly, que eu uso para poder fazer o reagendamento das sessões, certo? Mesma coisa para comentários. Quando alguém comenta na minha publicação, isso acontece hoje em dia, infelizmente, é um volume baixo. Aliás, por favor, deixem seus comentários aqui nos vídeos, ou lá no Instagram, ou lá no blog. Eu leio cada um deles, eu respondo cada um deles. E eu gosto muito dessa interação, então sinto falta, inclusive. Então, por enquanto, a frequência é baixa. A complexidade, ela é baixa também, porque hoje a minha ação ela é mínima, né? Por que eu recebo, né, essa informação? Porque é importante para mim responder e estimular o engajamento das pessoas com os comentários. A minha ação é a resposta. A origem é o Instagram e o YouTube, que é de onde vem a maior parte das minhas publicações. E a ferramenta é Instagram e YouTube. Outra informação que está no meu dia a dia, alerta de compromissos. Baixa também, complexidade baixa, é só um lembrete de alguma coisa, é só o que eu preciso fazer é me preparar para atender esse compromisso. A origem é um celular e a ferramenta, ela varia de acordo com o que exatamente é o compromisso, né? E o que eu vou precisar fazer para me preparar para ele. Os artigos para o TCC é algo que atualmente é um volume baixo, estou lendo não leio vários ao mesmo tempo, então normalmente estou lendo um artigo, e aí a complexidade é média, porque a cada leitura eu preciso fazer anotações, eu preciso fazer também uma ficha depois dessa leitura, colocar meus pontos de atenção, armazenar essa leitura, planejar as próximas leituras. O motivo é para eu estudar para o meu TCC, para poder fazer a escrita no próximo semestre, e a ação é armazenar e planejar a leitura e compartilhar também, porque eu faço o TCC em trio, então eu preciso compartilhar também minhas impressões sobre o artigo com os meus colegas. E a origem é o navegador da internet ou o WhatsApp, quando é enviado por um outro colega ou pela orientadora, e navegador quando são as minhas pesquisas mesmos que entram em contato, né, com algum artigo específico. E as ferramentas que eu uso são o Google Drive para o armazenamento e compartilhamento entre o trio, né, e o Evernote para fazer essa organização das minhas anotações e o que é o cronograma de leitura, minhas impressões, enfim, para poder fazer essa troca. Roteiros de vídeos e posts do blog, eles são uma frequência média, eu faço mais vezes do que as outras coisas, eu estou sempre fazendo. A complexidade também é média, porque envolve pesquisa, envolve estruturação, envolve, né, criatividade, então me dá um pouco mais de trabalho para eu gravar e publicar os posts. A ação é escrever, né, no roteiro dos vídeos é escrever e usar para gravação, e no post do blog é escrever e planejar a publicação. A origem, eu mesma, né, eu produzo a informação. Os roteiros, eles são feitos, tanto os posts quanto os roteiros, no Evernote, e a ferramenta que eu uso para gerenciar essa informação é o Evernote também, porque os roteiros de vídeo, eles ficam ali, essa informação ela não é transformada em nada diferente disso, e nos posts do blog é o Evernote e o próprio Blogger, que eu pego o que está lá escrito no Evernote e colo lá no Blogger e planejo ali formatação e faço tudo direitinho. O que então a gente faz com relação à classificação? A gente começa a entender que tipos de informação que você tem acesso no seu dia a dia, ou que você manipula no seu dia a dia, e então a gente vai tentar pensar em categorias.
Aqui eu coloquei comunicação com cliente, comunicação com seguidores, eu diferenciei, mas eu podia ter colocado só comunicação, alerta, um lembrete, artigos de estudo, roteiros e post, produção de conteúdo. Para que é importante fazer essas classificações? Porque as classificações elas vão ajudando a gente a pensar, por exemplo, em como que a gente vai estruturar as ferramentas. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer o meu Google Drive separado, todas as coisas que eu tenho escritas, ou todos os documentos que eu tenho referentes a uma série de coisas que eu tenho. Como que faz essa estrutura de pastas? A estrutura de pastas ela é feita com base nessa classificação das informações, do que elas representam para mim e do uso que eu dou para elas, percebe? Então, ela é a base, esse entendimento das informações que eu manipulo no meu dia a dia, elas são a base para que eu estruture as pastas do meu Google Drive, por exemplo. E isso é um ponto importante, esse exemplo é interessante para vocês, porque muitas pessoas têm dificuldade em criar essa estrutura de pastas e vai criando essa estrutura meio de maneira aleatória de acordo com a necessidade. Quando talvez o mais interessante fosse você fazer um trabalho como esse aqui, de levantamento das informações que fazem parte do seu dia a dia e o porquê que você usa aquelas informações para te ajudar na hora de fazer a estruturação. Porque aí você vai entender exatamente qual ação que você vai precisar. E até ficar mais fácil você entender que tipo de busca você faria para encontrar essa informação depois, percebe? Mas aqui eu estou dando um exemplo de como você usa isso para a estrutura de pastas. Isso pode ser usado também para você ter uma noção mais clara de como é que você lida com a informação do seu dia a dia, para você também fazer mudanças. Você pode identificar, por exemplo, que você está tendo muitas atividades e ações, né? Tem acesso a muitas informações para a comunicação. Então, talvez isso te dê um alerta de que você precisa ter um bloco para lidar com isso, se essa complexidade ela está alta e se esse volume ele está alto também. E aí você poder gerenciar isso de uma outra maneira, né? Pensar, se debruçar mais na organização, por exemplo, desses aspectos e dessas categorias, percebe? Ai, Alice, mas como é que eu vou pensar nessas informações, né? Você colocou algumas ali, mas como é que eu descubro quais são as minhas informações no dia a dia? São tantas coisas, são mesmo. E para você conseguir ter essa noção, muitas pessoas têm realmente essa dificuldade, inclusive quando eu coloco esse exercício, mas a minha sugestão sempre é olhar com intenção para as informações no momento futuro, né? Nos próximos dias, na próxima semana, por exemplo. Então, você ficar atento, por exemplo, na sua próxima semana, às informações a que você tem acesso e o que você lida no seu dia a dia e anotando isso. Não precisa preencher a planilha cada vez que vem uma informação. E agora, ó, recebi uma mensagem no WhatsApp, peraí que eu preciso incluir isso aqui na planilha. Não, você pode ir listando, né, ao fim de cada dia ou a cada instante, se você fica aqui, como eu, no escritório, que você tem um bloquinho do lado, você pode já ir registrando que informações que você se deu conta de que você está tendo acesso e aos pouquinhos você ir juntando esse volume e então pegar tudo e preencher a planilha. Então, por exemplo, hoje, se eu for pensar, eu tive acesso a uma aula online, eu li artigos aqui no computador, eu assisti vídeos no YouTube, eu criei o roteiro para esse vídeo. Então, cada uma dessas coisas foram informações a que eu tive acesso. Ao mesmo tempo, também recebi mensagens no WhatsApp, tive comentários nas minhas redes sociais, entendem? Esse tipo de coisa vai chegar. E aí a gente também pode trazer aqui as ações que surgem. Então, meu marido, por exemplo, antes de sair, me pediu para pegar alguma coisa na farmácia que ele encomendou. Isso também é uma informação. Eu vou ter que lidar com essa informação. É algo que chegou para mim que eu preciso processar. Tudo isso você vai registrando de alguma maneira ou vai tentando se dar conta, e não precisa também ficar nessa neurose de preciso me dar conta de tudo, mas cada coisa dessa que você vai se dando conta, você vai incluindo nessa planilha e ela vai te dando um olhar mais claro de que forma que você está lidando com as informações no seu dia a dia. Faz sentido aí para você?
Espero que essa ferramenta tenha te ajudado e que você possa colocar em prática aí no seu dia a dia, que você também compartilhe aqui comigo quais são as dificuldades que você tem para lidar com a sobrecarga de informação no seu dia a dia e de que forma que eu posso te ajudar a organizar melhor as coisas para que o seu dia a dia seja mais leve e produtivo. Combinado? Deixa também seu like, seu comentário, encaminhe esse vídeo para alguém que você conhece que precisa gerenciar melhor suas informações e se inscreve no canal para ficar por dentro das próximas aulas práticas e de todo o conteúdo que eu tenho aqui sobre organização e produtividade. Te vejo no próximo vídeo.